Conhecimento. Aqui é o professor Fernando Pontes, do canal TV Filar 3. Hoje trazendo uma novidade, mais uma novidade para o nosso canal e para vocês. É o nosso Papo TV Filar 3. Esse tipo de quadro, ele é feito da seguinte maneira: com questionamentos e com abordagens simples e diretas relacionado a temas escolhidos por vocês ou desenvolvido por mim. Hoje, no caso, estaremos trazendo as 4 causas de Aristóteles. As 4 causas aristotélicas, para que possamos entender um pouco relacionado ao ser humano. É muito simples. Haverá questionamentos onde eu vou poder expor e falar um pouco dessas 4 causas. O vídeo hoje é muito simples, mas faz parte da nossa aula, né, de filosofia. Então aproveite e já deixe o seu like para a chamada de hoje. E compartilhe com todos aqueles que gostam de aprender um pouco mais sobre o universo da filosofia. Então, inicialmente, queremos dizer que Aristóteles, discípulo de Platão, mas que tinham ideias diferenciadas. E aí, primeira situação, quais são os pontos de diferenciação entre esses dois filósofos? O filósofo Platão era um filósofo muito dualista. O que é isso, professor? Esse filósofo, ele tinha a seguinte concepção das partes divergentes, dos contrapontos existentes entre muitas situações, como, por exemplo, o certo e o errado, o bem e o mal, o claro, o escuro. Ou seja, olhar as situações observando os dois lados da moeda. Já Aristóteles trazia uma filosofia mais da natureza, observando as transformações que ela ocorre durante todo o processo dentro desta própria natureza, aonde a gente pode observar que, neste caso, a natureza está em constante transformação, em constante mudança. Diante disso, ele aborda as 4 causas. Que 4 causas são essas? A primeira causa é a causa material, é do que é feito aquilo, do que é composto. É como está dizendo o próprio nome, é o próprio material. É você observar o seguinte: uma faca, por exemplo, uma faca, madeira, né? A gente tem aquilo ali, ó, a faca ali, ó, de madeira, a faca ali que tem o metal. Então, ali é a faca. E aí, nesse contexto, a gente pode observar também relacionado a um ser humano. A causa material, ela traz justamente o ser humano como um ser de carne, com suas falhas, com seus defeitos, mas que é um ser humano. Podemos também trazer a questão mais moderna, o telefone. Qual é a causa material? É o próprio telefone. E dessa causa material, a gente vai chegar até a causa final. Então, o que é que a filosofia nos orienta relacionado a essa causa de Platão? Que devemos observar inicialmente o material, a composição das coisas, a situação, como ela se encontra. Essa é a causa material. E ela é muito importante porque sempre que houver uma crítica, que houver uma situação, um problema, devemos voltar a essa causa material. E aí, para conhecer um pouco mais sobre essa causa, vamos ao segundo tópico. É a causa formal.
Agora, vamos observar a essência, né? A essência, a forma, né? O formato, o material em si. Levando a questão da faca, temos aí os componentes que estruturam essa faca. Como ela pode ser com um cabo de madeira, ou um cabo de metal, ou um cabo plástico, mas que ela vai ser cortante. Ela vai ter um formato cortante, né? Que possa cortar algo, né? Tipo uma carne, uma verdura, né? O telefone, que é justamente a questão dos seus componentes, né? Que também tem componentes eletrônicos, que tem ali o plástico, que pode ter elementos de metal na sua composição, que ele pode ser pequeno, ele pode ser fino, ele pode ser grosso. Então é a questão da essência. E no ser humano, como são suas ações? O que é que ele é? Como é que ele é classificado? Eu, um professor, né? Um homem, e relacionado à minha estrutura física, né? Como eu sou, como eu me apresento, as minhas características. E aí é muito importante, comparando a causa material inicialmente com essa causa formal, porque aí vai observar, o ser humano, ele é um ser de carne, ele é um ser com seus defeitos, com suas virtudes, e aí começamos a fazer uma análise maior a partir deste ponto. E para dar continuidade, temos aí o terceiro tópico, causa eficiente. Essa causa é muito importante, porque ela vai indicar a origem. Como assim a origem? Qual foi o elemento que deu origem àquele produto, àquele ser? No caso da faca, que eu estou dando sempre esses exemplos, qual foi a fábrica que a fez? Foi algo artesanal? Foi algo mais industrial, né? No caso do telefone, de que marca ele é? Qual empresa produziu? E no caso de ser humano, na concepção teísta, somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Então Deus nos criou. E aí também temos a nossa origem terrena. Quem são nossos pais? De onde viemos? E aí é muito importante saber disso, porque muitas vezes somos julgados pelas nossas origens. Ah, é filho de fulano. Ah, é filha de fulana. Ah, uma boa pessoa. Não presta para nada, como algumas pessoas dizem. Vai ser aí a cópia fiel do pai, vai ser a cópia fiel da mãe. Ou seja, nós observamos muito isso em certos comentários. Então devemos observar bastante que essa causa eficiente é uma causa que nos mostra de onde viemos. E observando as outras causas, é importante saber que nós, enquanto seres humanos, de carne e osso, né, com os nossos defeitos e virtudes, nós tivemos uma criação. Nós viemos de algum lugar. Ninguém é perdido no mundo, mesmo aquele que foi abandonado, mesmo aquele que porventura não sabe sua origem, mas ele teve uma origem. Ele teve uma concepção, e isso é muito importante, porque mesmo que os julgamentos que são feitos, mesmo que o preconceito que é lançado relacionado àquela pessoa, mas é importante conhecer as nossas origens, saber de onde viemos. E vamos para a nossa última causa. A última causa tem um nome bem sugestivo, é a causa final. Por quê? A causa final é para quê? A resposta que tem que se responder é para que fomos feitos? Para que aquele objeto se destinou? Vamos observar, na faca, ela pode ter sido feita para cortar, para picar algo, mas que muitas vezes ela é desviada para tirar a vida de alguém, para fazer o mal. E
de acordo com a análise de Platão, não é isso que devemos nos preocupar, mas sim por que houve esse desvio, por que essa causa final foi desviado do seu verdadeiro objetivo. Porque a faca que é feita daquele material por aquela empresa não teve a sua finalidade comprovada porque foi desviado por alguém. Então não é o culpado a faca, e sim quem a utilizou. Devemos observar isso. O telefone, né? Que é aquele telefone daquele material, daquele formato, que foi criado, foi desenvolvido por uma empresa, a verdadeira causa para telefonar, sua função mais básica, se comunicar, para se divertir. Tem N funções hoje um aparelho celular, mas que muitas vezes é usado para uma trama de um assalto, para fazer o mal com alguém, para cometer algum tipo de maldade, para expor vidas. Não foi destinado a isso, mas que acaba sendo, porque esta a finalidade principal novamente foi desviada. E aí o seu usuário é que é o culpado. Não vamos pôr a culpa na internet, nos aparelhos celulares, que eles são manuseados por alguém. E agora, o ser humano, aí é interessante, porque aquele ser humano de carne e osso, né? Aquele ser humano daquela maneira que se apresenta, uma dádiva e criação de Deus, né? Crença cristã. Muitas vezes ele comete maldades. Ele não foi feito para estar fazendo mal. Ele foi feito para crescer, produzir e fazer o bem, mas que se desvia. E aí, em quem a gente vai colocar a culpa? Essa é a dica, esse é o desafio pessoal, né? Que eu sempre estou lançando aqui no canal. Esse desafio que eu estou colocando para vocês, vem aí a pergunta: de quem é a culpa então? Porque se for de um celular, é o seu usuário, a causa final, né? Se for de uma faca, também é do seu usuário quem está utilizando. Mas nós, seres humanos, de quem é a culpa? De nossas más ações. Fica aí o desafio. Coloque nos comentários justamente isso, essa resposta. De quem é a culpa então na causa final? E professor, só perguntando ao Senhor, interagindo comigo mesmo, haverá situações aqui no nosso quadro Papo Filar 3, aonde você vai fazer a pergunta e vamos interagir com você e responder. Então é importante que sobre esses temas filosóficos, sobre esses temas de uma forma geral, vocês possam estar perguntando. E é necessário que se coloque o nome e de onde está falando, para que possamos responder aqui no canal e você sendo prestigiado por nós. Então é a nossa pergunta que fazemos para você. Deixamos aqui a nossa pergunta. Em relação ao ser humano, quem é o culpado das más ações? Relacionado à sua causa final. E aí analise na sua causa formal, na causa material, na causa eficiente e a causa final. Por que é importante saber de tudo isso? Para compreendermos um pouco mais esse universo misterioso da filosofia e de outras ciências afins. Espero que tenham gostado. É um quadro mais simples, mas ele pode se tornar um dos melhores quadros aqui do nosso canal. Só depende de você. Dê sua opinião, comente, colabore conosco. Aqui é o professor Fernando Pontes, do canal TV Filar 3, trazendo hoje no quadro o Papo TV Filar 3, algo maravilhoso para a reflexão e ampliação de conhecimento de vocês. Os caros buscadores de conhecimento, ficamos por aqui. Nos encontramos no próximo vídeo, se Deus quiser.